Olá, muito boa tarde a você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta quarta-feira, dia 27 de setembro de 2023. Eu sou o Dilon Araújo, esse é o seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de todo o país, sempre ligadinho com a gente, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos então, a partir de agora, com os nossos destaques do jornal de hoje. Mais um ciclone extratropical que formou-se no sul do país muda quarta-feira em Porto Alegre. O nível do rio Guaíba, de tanto que subiu, levou água a várias ruas na orla da capital gaúcha. Pelo menos uma morte já foi confirmada em consequência de mais essa virada no clima. E o calor extremo vai continuar em algumas regiões do país. Para Cuiabá e para o Rio de Janeiro, amanhã a previsão indica temperaturas acima dos 40 graus. Os efeitos deste aquecimento global não estão apenas no Brasil. Após o fim do inverno aqui no hemisfério sul, cientistas alertam: o gelo da Antártica deve ter registrado nesta época a menor área de gelo para o período desde o fim dos anos 70, quando tiveram início estes registros. Neste Dia Nacional da Doação de Órgãos, vamos te contar por que o Paraná é destaque e por que é um dos principais estados na realização de transplantes. Escolas mais conectadas. Nova estratégia lançada pelo governo federal quer conectar mais de 138 mil escolas públicas brasileiras até 2026. E para isso, os investimentos devem chegar a quase 9 bilhões de reais. Uma campanha mais do que especial pela doação de livros infantis. Às vésperas do Dia das Crianças, a obra Evangelizar está recebendo doações de livros novos e em bom estado para entregá-los a instituições sociais. Tudo pela valorização da boa leitura, da inclusão, da valorização de sonhos e conhecimento. E lá de Fortaleza, vamos hoje contar para você a história da mulher que deixou os dias de desempregada e também, com muita fé, transformou-se numa confeiteira de mão cheia, muito procurada pela clientela. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. A formação de mais um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul fez o nível do rio Guaíba subir e invadir parte da orla em Porto Alegre. Além da chuva, a Defesa Civil faz alerta sobre rajadas de vento que se formam por causa do ciclone e que passa pela costa do Rio Grande do Sul. O nível do Guaíba em Porto Alegre continua subindo. Hoje pela manhã, a medição apontou 2,94 metros. A cota de inundação nesse ponto é de 3 metros. Na noite de ontem, uma mulher morreu depois de ser levada por uma enchente. Alguns trechos da orla do Guaíba já foram invadidos pelas águas. O centro de treinamento do Parque Gigante do Internacional teve parte do complexo alagado, incluindo os campos de treinamento do time. De acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, o Guaíba deve atingir o nível de inundação nas próximas horas. O comunicado emitido por volta das 7 horas da manhã desta quarta-feira é válido por 24 horas. O estado gaúcho passa por uma emergência climática que matou 49 pessoas e que atingiu 106 municípios. Esta é a quarta maior cheia do Guaíba dos últimos 80 anos. O nível da água já havia superado a cota de inundação nas ilhas e na zona sul da cidade. Trechos da orla do Guaíba estão parcialmente interditados e a prefeitura recomenda que a população evite passar na região. As comportas para contenção de água na região central foram fechadas esta semana. As últimas vezes que isso aconteceu foi em 2015 e em 1984. As comportas foram construídas após a maior enchente que já atingiu Porto Alegre em 1941. Situação muito preocupante, né? Este novo ciclone extratropical, de acordo com os meteorologistas, já se afasta em direção a alto mar e influencia o tempo em todo o sul do país. A previsão para as próximas horas no Rio Grande do Sul é de fortes rajadas de vento que devem chegar a até 80, 90 km por hora, além da possibilidade de queda de granizo em Porto Alegre e região metropolitana. Você de casa deve estar se perguntando, né, quando esse calor todo acaba. Partes do sudeste e do centro-oeste do Brasil ainda vão registrar altas temperaturas até amanhã. Confira. A intensa onda de calor que atingiu o Brasil a partir do dia 17 de setembro está chegando ao fim. Em alguns estados, a máxima passou dos 40 graus nos últimos dias. Conforme o Climatempo,
A mudança climática deve-se à formação de uma frente fria no sul do país, associada ao ciclone extratropical e ao enfraquecimento do grande sistema de alta pressão atmosférica sobre o centro-oeste e o sudeste. Partes do sudeste e do centro-oeste ainda irão registrar altas temperaturas até esta quinta-feira, dia 28. Já na região sul, vai sentir os efeitos ainda nesta quarta-feira, dia 27, por causa da frente fria e do ciclone. Já na capital paranaense, o início da primavera vai trazer temperaturas amenas, chuvas leves e termômetro entre 11 e 16 graus. Chove também em Cuiabá. Grandes pancadas irão amenizar o calor extremo de 43 graus. Mesmo com chuva, os termômetros devem ter máxima de 40 graus. Já no Rio de Janeiro, previsão de quebra de recorde de temperatura do ano e chuva forte para esta quarta. Possível que os termômetros cheguem aos 42 graus. O tempo muda nesta quarta-feira também na cidade de São Paulo. A temperatura deve cair para os 14 graus. Isso após os termômetros da região registrar máxima acima de 30 graus por mais de uma semana. E os efeitos das mudanças climáticas, infelizmente, não são registrados apenas aqui no Brasil. Os cientistas estão trazendo informações agora muito preocupantes da Antártica. É isso mesmo, ao fim da estação mais fria do ano aqui no hemisfério sul, época em que o gelo da Antártica atinge a maior área, ele chegou ao nível mais baixo desde que começaram a ser feitas essas análises e medições lá no fim dos anos 70. O gelo marinho da Antártica nunca esteve tão reduzido no final do inverno, momento em que registra o maior nível de superfície do ano. O gelo marinho chegou a uma extensão máxima anual de 16,96 milhões de quilômetros quadrados, o que representa o menor nível máximo desde 1979, quando começaram os registros. A área máxima alcançada neste ano é 1 milhão de metros quadrados menor que o recorde anterior, de acordo com o Centro Nacional de Dados de Neve e Gelo dos Estados Unidos. Em fevereiro, no auge do verão no hemisfério sul, o gelo marinho da Antártica atingiu o ponto mais reduzido, com uma extensão mínima de 1,79 milhão de quilômetros quadrados, um recorde de derretimento. Durante várias décadas, o gelo marinho da Antártica permaneceu estável ou chegou a registrar uma lenta expansão, mas desde 2016, essa tendência tem registrado uma queda expressiva em quase todos os meses avaliados. O derretimento do gelo marinho não tem impacto imediato no nível do mar, porque se forma quando a água salgada já presente no oceano congela, mas o gelo branco reflete mais os raios do sol do que o oceano, o que agrava o aquecimento global. Caiu na malha fina do imposto de renda? A Receita Federal já começou a enviar cartas aos contribuintes para que regularizem as contas com o leão. E é bom ficar atento, mais de 1.300.000 contribuintes este ano estão nessa situação, na malha fina, o que é bem desconfortável. 3% de todas as declarações de imposto de renda de 2023 foram retidas, o que significa que mais de 1.300.000 pessoas, desta vez, caíram na malha fina. Desde o início da semana, as notificações começaram a ser feitas e até agora já chegaram a mais de 400.000 contribuintes. Até 16 de outubro, as cartas deverão chegar a todos que caíram na malha fina e é imprescindível regularizar a situação para evitar as multas. Este ano, os erros mais frequentes na hora de fazer a declaração do imposto de renda foram não declarar rendimentos recebidos de forma pontual no ano calendário, não incluir rendimentos recebidos pelo dependente, não informar todos os rendimentos da aposentadoria quando o titular ou dependente recebem aposentadoria de mais de uma fonte pagadora. Errar o valor ou o ano de realização da despesa médica declarada. Informar como despesa médica gastos que não podem ser deduzidos como tal. Ou informar deduções não admitidas pela legislação no cálculo do imposto de renda da pessoa física. O último lote de restituições do imposto de renda vai ser pago nesta próxima sexta-feira, dia 29 de setembro.
No próximo sábado, 30 de setembro, a Sanepar vai abrir as portas em 28 cidades do Paraná para atendimento presencial das 8 da manhã até meio-dia. Os clientes vão poder parcelar contas em atraso em até 48 vezes com juros de 0,5% ao mês. Sábado vai ser o último dia de renegociações. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, autorizou o ensaio clínico no Brasil com o medicamento à base de células geneticamente modificadas, as chamadas células CAR-T. A pesquisa pode ser um avanço no tratamento contra o câncer no sangue. O estudo vai ser realizado pela Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto, em parceria com o Instituto Butantan. O tratamento é uma estratégia para reprogramar as próprias células do paciente para atacar e destruir o câncer. Os estudos, que estão em fase inicial, devem trazer resultados eficazes até o fim de 2024. De acordo com informações do Instituto Butantan, o primeiro voluntário brasileiro a receber tratamento experimental com células CAR-T em 2019 apresentou remissão total de um linfoma em estágio terminal. Essa terapia, criada nos Estados Unidos, vem sendo testada desde 2010. E hoje, dia 27 de setembro, é Dia Nacional da Doação de Órgãos. O Paraná se destaca no país como protagonista nos transplantes de órgãos. Confira. O Paraná mostra solidariedade e empatia quando o assunto é doação de órgãos. A quantidade de famílias paranaenses que doam está acima da média nacional. E é neste cenário que o governo do estado lançou hoje uma campanha para incentivar a doação de órgãos. O vídeo foi feito pela Secretaria de Estado da Comunicação em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde. A data é simbólica para conscientizar sobre a importância da doação para salvar vidas. O Paraná já tem, historicamente, o estado líder em doação de órgãos. Agora nós estamos trabalhando também com a ampliação de campanhas para que as pessoas cada vez mais se conscientizem. Então, para nós é um motivo de muita alegria poder liderar esse ranking, de conscientização e, acima de tudo, de todo esse cuidado. Um dos maiores desafios hoje no Brasil é elevar a qualidade do ensino pelo país. E de olho nessa meta, o governo federal lançou uma estratégia nacional de escolas conectadas. Os investimentos devem chegar a quase 9 bilhões de reais para deixar mais de 138 mil escolas públicas do país inteiramente conectadas. Uma revolução nas escolas brasileiras. Até 2026, o governo pretende conectar 100% das instituições públicas de educação básica. O Nordeste é a região com a maior quantidade de escolas que vão receber a conexão, quase 50 mil. Serão também mais de 40 mil instituições no Sudeste, 20 mil no Norte e no Sul, além de quase 8 mil no Centro-Oeste, totalizando mais de 138 mil colégios municipais e estaduais. Além da internet, o projeto vai levar energia elétrica, tecnologia de fibra ótica com conexão de velocidade, rede Wi-Fi para o uso pedagógico e equipamentos portáteis como laptops. Com o objetivo de universalizar a conectividade até o ano de 2026 nas escolas públicas brasileiras. As metas da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas serão gerenciadas por um comitê executivo com diferentes órgãos de governo. Caberá ao Ministério da Educação articular e coordenar as ações junto aos estados, Distrito Federal e os municípios. O governo federal pretende investir cerca de 9 bilhões de reais. Grande parte dos recursos, cerca de 6 bilhões e meio de reais, serão garantidos pelo eixo Inclusão Digital e Conectividade do novo PAC. O restante por projetos de lei e políticas de educação e conectividade. Vamos para o intervalo, gente. No próximo bloco, a Amazônia ganhou uma nova estratégia tecnológica para combater o desmatamento. E ainda, o Pauta Aberta vai mostrar para você uma história de fé, desafios e também de muito amor e boa mesa. É isso mesmo, é a história de um exemplo de dedicação e esperança que fez da confeiteira uma mulher que ganhou a oportunidade de sucesso. Fique com a gente, o intervalo é rápido. Voltamos já. Pauta Aberta.
Aberta está de volta para este segundo bloco. São 4h36 da tarde agora. Estamos ao vivo para todo o país. A você sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pela sua companhia. A Amazônia ganhou uma nova arma tecnológica para combater o desmatamento. É um dispositivo com inteligência artificial que vai captar sons de ameaças à floresta, como, por exemplo, os sons das motosserras e dos tratores. Uma central vai receber o alerta e as autoridades poderão agir a tempo de evitar danos maiores ao meio ambiente. Quando uma motosserra for ligada para derrubar uma árvore em algum canto remoto da Amazônia, o Curupira vai ouvir o ruído e alertar as autoridades em tempo real. Este dispositivo de inteligência artificial é um novo guardião no combate ao desmatamento da maior floresta tropical do planeta. A olho nu, o dispositivo desenvolvido pela Universidade do Estado do Amazonas parece um discreto modem de internet sem fio, mas é muito mais do que isso. A diferença desse sistema é a possibilidade de detecção em tempo real de um ataque, de uma situação realmente de crime, de ameaça, né? Então, por exemplo, uma invasão para derrubada de árvores através de tratores ou motosserra, o sistema vai detectar. Ele vai detectar um foco de queimada, ele tem a possibilidade de fazer a detecção. O dispositivo possui um sensor dotado de inteligência artificial que consegue diferenciar os sons normais da floresta dos ruídos de possíveis ameaças. Então, o aparelho de fato vai só detectar esses sons que podem ser provenientes de desmatamento. O objetivo com esses aparelhos é complementar outros modelos de monitoramento já existentes. O projeto foi batizado de Curupira, em homenagem ao ser encantado da mitologia indígena, conhecido pela astúcia para enganar os caçadores e combater quem destrói a natureza, um verdadeiro guardião da floresta. A fase piloto do projeto, financiada pela empresa nacional Han Electronics, testou 10 protótipos nos arredores de Manaus, em áreas de mata que permitiram simular as condições mais remotas da floresta. Segundo os pesquisadores, os estudos preliminares para que estes sensores funcionem em rede na transmissão de informação, cobrindo grandes distâncias, são promissores. Mediante uma conexão sem fio que não requer internet, cada Curupira se mostrou capaz de se comunicar com os outros sensores a 1 quilômetro de distância. Dispostos como uma rede pela floresta, os dispositivos serão capazes de identificar as ameaças e fazer os alertas chegarem a qualquer ponto com conexão via satélite. Sensores já são usados em países como Canadá, Estados Unidos e Indonésia, mas envolvem conexões caras ou grandes antenas para transmissão de dados. Os Curupiras Made in Brazil têm um custo baixo que varia de R$ 1.000 a R$ 1.500 por unidade. Agora os criadores estão buscando financiamento para fabricar e colocar em campo entre 100 e 1.000 sensores, um verdadeiro exército tecnológico de guardiões da floresta. É uma ajuda importante, né, da tecnologia que chega para ajudar no combate ao desmatamento na Amazônia, né, que chega agora ao nosso país. Mudando de assunto aqui no nosso Pauta Aberta, virando a página do nosso jornal, eu quero falar sobre uma audiência pública que aconteceu na Assembleia Legislativa do Paraná sobre um tema muito delicado, o aborto até as 12 semanas de gestação, que está sendo discutido no STF, o Supremo Tribunal Federal. A Assembleia Legislativa do Paraná é palco de uma importante reunião que tem como objetivo reunir autoridades e parlamentares para lançar a Frente Parlamentar Pró-Vida, no atual contexto em que o Supremo Tribunal Federal se prepara para julgar a ADPF 442. A reunião se torna crucial em um momento em que a presidente do Superior Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, pautou o julgamento da ADPF 442. Diante dessa perspectiva, a criação da Frente Pró-Vida surge como uma resposta à necessidade de unir deputados e autoridades que se comprometam a defender a vida
desde a sua concepção e a se opor à prática do aborto. A primeira ação que nós queremos é demonstrar à população brasileira, à população paranaense, através da criação dessa frente parlamentar, dizendo para o Supremo Tribunal Federal que ele não pode legislar. E agora essa frente vem com toda a força num momento decisivo como esse, é para incomodar, de fato, a consciência daqueles que defendem a aprovação dessa DPF 442 e incomodar os próprios ministros, né? Aprovada pelo presidente da Alep, 42 deputados estaduais assinaram uma moção contra a DPF 442, liderada pelo deputado Márcio Pacheco. Então essa moção ela foi encaminhada ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados e ao Supremo Tribunal Federal com solicitação de que se distribua individualmente a cada deputado federal, senador, ministro, para saber da nossa posição. Durante sua fala no plenário, Dom José Antônio Peruso, arcebispo de Curitiba, ressaltou que muitas vezes o aborto é tratado como um problema de saúde pública, levando à falta de dignidade à vida. Assim, é necessário que tomemos partido como cristãos. Quando a vida, em alguma das suas fases, perde relevância, todas as outras relevâncias ficam sem vida. Então agora temos que ser agentes militantes em todos os âmbitos que a problemática se apresentar. E não apenas católicos, mas todas as pessoas que acreditam na defesa da vida precisam tomar partido. É o que nos diz Dom Reginei Módulo, bispo auxiliar da Arquidiocese de Curitiba. Você que acredita e defende a vida, e eu diria assim que de modo geral, os cristãos católicos ou não católicos, não há como concordar com a DPF 442. A própria ética, a própria moral, ela vem indicando este caminho de que há um direito fundamental. Bom, o outro duelo da semifinal está marcado para logo mais às 7 horas da noite. No estádio Casablanca, em Quito, jogam LDU, a Liga Deportiva Universitária, e Defensa e Justiça da Argentina. Essa noite também tem Libertadores e tem duelo de brasileiros. Às 9h30, no estádio do Maracanã, o Fluminense terá pela frente a equipe do Internacional. O Flu, que eliminou o Olímpia nas quartas de final, diante do Inter, que eliminou o Bolívar. Jogão entre o tricolor carioca, que comandado pelo agora também técnico da seleção brasileira, Fernando Diniz, e o Colorado Gaúcho, que quer a redenção e vem mostrando uma brilhante caminhada depois da chegada do argentino Eduardo Cudê. Jogão, e aí, quem sai na frente no primeiro confronto no Maracanã? O torcedor nem dormiu direito? É decisão, é semifinal de Libertadores. E pelo Campeonato Brasileiro teremos times em campo também essa noite, confira. Tem jogo atrasado da 22ª rodada hoje a partir das 7 da noite. Tem São Paulo e Coritiba no Morumbi. O atual campeão da Copa do Brasil em clima certamente ainda de muita festa pela conquista inédita diante do lanterna da competição. O Coritiba tem a missão de quebrar uma dura sequência de 7 derrotas seguidas neste Campeonato Brasileiro. Para incentivar a leitura entre as crianças, entre os nossos pequenos, uma campanha muito legal acaba de ser lançada pela Obra Evangelizar. Livros infantis novos ou aqueles em bom estado estão sendo arrecadados até o dia 10 de outubro. Olha o recadinho para você que está aí em casa. A Obra Evangelizar está realizando mais uma campanha para o Dia das Crianças e o Dia Nacional da Leitura. Para falar mais sobre essa campanha, Juliane Gonçalves, do setor de projetos sociais da Obra Evangelizar. Juliane, é uma campanha que leva conhecimento para as crianças, não é mesmo? É isso mesmo, é uma campanha que incentiva a prática da leitura das crianças e para as crianças. Então nós vamos arrecadar livros novos ou em bom estado, né, de literatura infantil para esse público. Até quando vocês vão estar recebendo e aonde? Então, as pessoas podem deixar as suas doações até o dia 10 de outubro, aqui na recepção da Obra Evangelizar ou também na Secretaria do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe. É uma campanha, então, como eu disse, leva conhecimento e alegria para as crianças, não é mesmo? Isso, são muitos os benefícios da prática da leitura, né? Como incentivar a criatividade, estimular o vocabulário e também esse vínculo entre quem está lendo e a criança que está recebendo. Muito obrigado, Ju. Então fica o convite para você até dia 10 de outubro trazer livros novos ou usados aqui na recepção da Obra Evangelizar.
Após o fim da campanha de doações, será feito um contato com a Pastoral da Criança em Curitiba e uma instituição será escolhida e ela então vai receber os livros que foram doados, por tantas pessoas que já estão trazendo esses livrinhos para a Associação Evangelizar. Agora eu quero te contar uma história de fé, desafios, também muito amor à boa mesa. A história de uma desempregada que estava à espera do primeiro filho e que virou uma confeiteira de mão cheia e de muito sucesso. Olha só. Agora vocês vão conhecer a história de uma mulher que vem adoçando a vida de muitas pessoas com o seu dom na confeitaria. Dom esse que foi revelado em sua gravidez. O nome dela é Kilvia Almeida e há 8 anos ela já tem o seu próprio negócio no ramo da confeitaria. Idade essa que também é a idade do seu filho. Afinal, foi por conta da sua gravidez que você conseguiu ter esse dom. Mas de onde foi que saiu essa ideia de colocar a mão na massa e começar a fazer bolos? Bom, a ideia, com certeza, foi de Deus, né? Porque em uma conversa com ele, escutando a palavra, dando a palavra, me ajoelhei, conversei com ele, pedi um direcionamento, que eu tinha que fazer algo em prol do meu filho e eu não sabia o que fazer, porque eu não tinha emprego, estava grávida. E em pouco tempo eu comecei a fazer bolos e eu não sei, e sei de onde surgiu, né? O dom. Foi Deus que me deu esse dom. E eu não sabia fazer bolo nenhum, todos os meus bolos solavam. Com o Alexandre, com 3 meses de idade, Deus mandou uma pessoa na nossa vida, que é a dona Jane, que é a avó dele, e ela foi de São Paulo para Fortaleza com a batedeira na mala. Ela foi no quarto, chegou na sala, ela abriu a bolsa e ela tirou uma batedeira de dentro da bolsa. E ela disse, você pode começar a fazer bolos agora. Eu sustentei meus filhos e você vai se sustentar e sustentar a sua casa. Então eu comecei a fazer um bolo, aí de uma vizinha foi para outra e em menos de um mês eu já estava fazendo assim para mais de 20 bolos e em 6 meses já estava dando entrevista sobre os bolos e o negócio explodiu de um jeito que assim não tem explicação física. E aí, Kilvia, você também já faz esse ensinamento, né? Como é que funciona o dia a dia de vocês para realmente o Alexandre, que mesmo muito novo, já perceber que Deus não pode faltar em lugar nenhum? Desde pequenininho eu ensino a ele que ele realmente, Deus é a resposta para tudo. Então tudo que acontece no nosso dia a dia, até na escola, alguma coisa, ele chega e eu falo, filho, você já conversou com Deus? Você já agradeceu por algo? Como é a sua oração, para a gente finalizar? O que é que você pede pro Papai do Céu todos os dias antes de dormir, quando você acorda? Que eu desejo que minha família sempre seja protegida por Deus. Que Deus abençoe todo mundo que está nos assistindo e que nunca falte amor e Deus. E vamos comer muito bolo. E vamos comer muito bolo. É isso aí, que Deus abençoe você e a sua família, né, Alexandre? Que a vida seja cheia de saúde, alegrias, amor e bolos gostosos para todos nós, não é mesmo? Mensagem bonita que você deixou, afinal, a vida com bolos gostosos como estes que a sua mãe prepara fica muito mais divertida também. Muito bom. Pauta Aberta desta quarta-feira está terminando. Obrigado pela sua companhia. Excelente fim de tarde. A gente se vê amanhã.